Emburrecimento programado de John Taylor Gatto, o currículo oculto da escolarização obrigatória. Capítulo 2. Escola Psicopata. Aceito esse prêmio em nome de todos os bons professores que conheci ao longo dos anos, que lutam para fazer com que sua relação com as crianças sejam dignas. Homens e mulheres que nunca são complacentes, são questionadores, sempre batalhando para definir e redefinir o que a palavra educação deveria significar. O, abre aspas, professor do ano, fecha aspas, não é o melhor professor que há, pois os melhores professores são bastante discretos, não se descobre tão facilmente quem são. Mas um porta-bandeira, representante dessas pessoas reservadas que passam suas vidas com alegria a serviço das crianças. Este prêmio é delas tanto quanto o meu. Parte 1. Vivemos em uma época de grande crise escolar relacionada a uma crise social ainda maior. Nossa nação está na última posição entre 19 países industrializados em um ranking de leitura, escrita e aritmética. Na última posição. A produção mundial de narcóticos é baseada no nosso consumo dessa mercadoria. Se não comprássemos tanto sonho em pó, esse mercado estaria em colapso. E as escolas são um importante ponto de vendas. Nossa taxa de suicídio entre adolescentes é a mais alta do mundo, e os jovens suicidas, em sua maioria, são ricos e não pobres. Em Manhattan, 70% de todos os casamentos duram menos de 5 anos. Há com certeza algo de errado. Essa grande crise que testemunhamos em nossa escola está interligada a uma crise ainda maior na comunidade. Parece que perdemos nossa identidade. As crianças e os velhos são enjaulados e mantidos à distância das questões do mundo em um nível sem precedente. As pessoas já não conversam com eles, e sem crianças e idosos misturando-se na vida cotidiana, a comunidade não tem futuro e nem passado, apenas um constante presente. Na realidade, o termo comunidade mal se aplica à maneira como interagimos uns com os outros. Vivemos em redes operacionais, não comunidades, e tudo que eu conheço se sentem solitários por causa disso. E todos que eu conheço se sentem solitários por causa disso. A escola é um enorme fator nessa tragédia, assim como é um enorme fator no crescente abismo entre as classes sociais. Ao utilizarmos a escola como mecanismo de seleção, estamos aparentemente criando um sistema de castas, ao qual não faltam os intocáveis, que vagam pelos trens de metrôs pedindo esmolas e que dormem nas ruas. Nos meus 30 anos de docência, notei um fenômeno fascinante. As escolas e a escolarização são cada vez mais irrelevantes nas empreitadas do planeta. Ninguém mais acredita que cientistas se formam em aulas de ciência, ou que políticos se formam nas aulas de educação cívica, ou que poetas se formam em aulas de português. A verdade é que as escolas não ensinam nada, de fato, a não ser obedecer à ordem. Isso é um grande mistério para mim, porque milhares de pessoas atenciosas e humanas trabalham nas escolas como professores, assistentes, coordenadores, mas a lógica abstrata da instituição sobrepuja as contribuições individuais. Embora os professores se importem e trabalhem muito arduamente, a instituição é psicopática, desprovida de consciência. Toca-se um sinal e o menino que está escrevendo um poema deve fechar o seu caderno e prosseguir para outra cela, onde deve memorizar que humanos e macacos provêm de um ancestral comum. Parte 2. Nossa modalidade de escolarização compulsória é uma invenção do estado de Massachusetts, por volta de 1850. Estima-se que 80% da população de Massachusetts resistiu, com armas por vezes, e o último ponto de resistência foi Barnstable, no Cabo Cod, onde não se renderam até a década de 1880, quando a área foi ocupada por militares e as crianças tiveram a marcha para a escola sob escolta armada. Eis uma coisa curiosa para se pensar. O escritório do senador Ted Kennedy publicou um documento há muito tempo, afirmando que antes da educação compulsória, a taxa de alfabetização de Massachusetts chegava a 98% e que depois dela nunca ultrapassou os atuais 91% em 1990.
Eis outra curiosidade para refletir. O movimento de educação domiciliar cresceu silenciosamente a um ponto de 1,5 milhão de jovens estão sendo educados apenas por seus próprios pais. No mês passado, a imprensa divulgou a impressionante notícia de que, quando a habilidade de raciocinar, as crianças educadas em casa são aparentemente 5 ou 10 vezes superiores aos seus pares educados formalmente. Parte 3. Não acredito que nos livraremos da escola a curto prazo. Certamente eu não viverei para ver isso. Mas se queremos mudar o que está rapidamente se transformando em um desastre de ignorância, temos de perceber que a instituição escolar escolariza muito bem, embora não eduque. Essa é uma característica inerente à concepção. A culpa não é dos professores ruins ou da falta de investimento. É simplesmente impossível que a educação e a escolarização sejam a mesma coisa. As escolas foram projetadas para Oraxman, Schur e Hopper, da Universidade de Chicago, Thorndike, da Faculdade de Pedagogia da Colômbia, e por alguns outros homens, para servirem de instrumento ao gerenciamento científico de uma massa populacional. O objetivo das escolas é produzir, através de aplicação de formas, seres humanos formulares, cujo comportamento pode ser previsto e controlado. Em grande parte, as escolas têm bastante êxito nessa finalidade, mas em uma ordem nacional cada vez mais desintegrada, em uma ordem nacional na qual as únicas pessoas bem-sucedidas são independentes, autossuficientes, confiantes, individualistas, pois a vida comunitária que protege os dependentes e os fracos está morta e só restam redes operacionais. Os produtos da escolarização são, como já se disse, irrelevantes. Pessoas bem escolarizadas são irrelevantes. Elas podem vender filmes e lâminas de barbear, organizar papeladas e falar ao telefone, sentar indiferentemente diante de uma luminosa tela de computador, mas como seres humanos são inúteis para os outros, inúteis para si mesma. A desgraça cotidiana que nos assola, creio, se deve em grande parte ao fato de que, como Paul Goodman disse há 30 anos, forçamos as crianças a crescer no absurdo. Qualquer reforma na escolarização tende a lidar com seus absurdos. É absurdo e contrário à vida fazer parte de um sistema que nos obriga a ficar sentados, confinados, justamente com pessoas que têm exatamente a mesma idade e pertencem à mesma classe social. Na prática, esse sistema nos separa da imensa diversidade da vida e da sinergia da variedade. De fato, eles nos distanciam do próprio passado e futuro, isolando-nos em um constante presente, muito similar ao que faz a televisão. É absurdo e contrário à vida mover-se de uma cela para outra ao soar do gongo durante todos os dias de sua juventude natural, em uma instituição e que lhe concede nenhuma privacidade, que inclusive o sugere até ao santuário do seu lar, exigindo que você faça o dever de casa que ele lhe atribuiu. Como aprenderão a ler? Você pergunta. E a minha resposta é: lembre-se da lição de Massachusetts. Quando, em vez de uma vida compartimentada em salas divididas por faixa etária, damos às crianças vidas completas, elas aprendem a ler, escrever e fazer contas aritméticas com facilidade, se essas coisas fazem sentido para o tipo de vida que se desenvolve ao seu redor. Mas não se esqueça de que nos Estados Unidos quase ninguém lê, escreve e faz contas aritméticas, é muito respeitado. Mas não se esqueça que nos Estados Unidos quase ninguém que lê, escreve e faz contas aritméticas é muito respeitado. Esta é uma terra de faladores. Pagamos melhor os faladores e admiramos mais os faladores. Logo, nossas crianças falam constantemente, seguindo os modelos públicos de televisão e dos professores da escola. Já se tornou muito difícil ensinar o básico, pois isso já não é mais um fato básico na sociedade que criamos. Parte 4. Duas instituições atualmente controlam a vida de nossas crianças, a televisão e a escola, nessa ordem. Ambas reduzem um mundo real de sabedoria, coragem, temperança e justiça a uma abstração infinita e ininterrupta.
Em séculos passados, o tempo de infância e adolescência era ocupado por trabalho real, caridade real, aventuras reais e uma busca realista por mentores que pudessem ensinar aquilo que realmente se quisesse aprender. Boa parte do tempo era ocupado por questões comunitárias, praticando afeto, conhecendo e estudando cada camada da sociedade, aprendendo como construir uma casa e dezenas de outras tarefas necessárias para se tornar um homem ou uma mulher completo. Mas esse é o cálculo do tempo com que as crianças para quem leciono deve lidar. Das 168 horas semanais, meus alunos dormem 56. Restam apenas 112 horas semanais para que se formem como indivíduos. De acordo com as pesquisas recentes, as crianças passam 55 horas semanais assistindo televisão. Restam, portanto, 57 horas para o seu crescimento. Meus alunos passam 30 horas por semana na escola. Restam cerca de 8 horas se arrumando e no trajeto de ida e volta da escola. Passam uma média de 7 horas semanais fazendo tarefas, um total de 45 horas. Durante esse tempo estão sob constante vigilância. Não tem nenhum momento ou espaço de privacidade e são punidas caso tentem afirmar individualidade no uso do tempo e do espaço. Restam assim 12 horas semanais para que criem sua própria consciência singular. Obviamente, meus alunos também se alimentam. Isso toma um certo tempo. Não muito, já que perderam a tradição de jantar em família. Mas se destinarmos 3 horas semanais para as refeições noturnas, chegamos a um total de tempo de privacidade de 9 horas semanais para cada criança. Não é suficiente, é? Quanto mais rica a criança, evidentemente, menos televisão assiste. Mas o tempo das crianças ricas é igualmente circunscrito a um catálogo um pouco mais amplo de diversidade, de divertimentos comerciais e a inevitável incumbência de uma série de aulas particulares de assunto cuja a escola dificilmente pertence à criança. Mas essas atividades são apenas uma maneira mais adornada de se criar seres humanos dependentes, incapazes de preencher suas próprias horas, incapazes de iniciar diretrizes de sentido para dar substância e prazer à própria existência. Essa dependência e falta de propósito são uma doença nacional, e creio que a escolarização, a televisão e as aulas têm muito a ver com isso. Pensem nos fenômenos que estão nos destruindo como nação: drogas, competição desmiolada, sexo recreativo, a pornografia da violência, jogatina e álcool. E a pior das pornografias, vida dedicada a comprar coisas. Acumulação como uma filosofia. Todos esses vícios de personalidade dependente, e é isso que o nosso tipo de escola tem de inevitavelmente produzir. Parte 5. Quero lhes contar quais são os efeitos em nossas crianças quando tiramos todo o tempo que ela tem. O tempo de que precisam para crescer, e as forçamos a usá-los como abstração. Vocês precisam ouvir isso, pois qualquer reforma que não ataque essas patologias específicas não será nada além de fachada. Primeiro, as crianças para que leciono são indiferentes ao mundo adulto. Isso vai contra a experiência de milhares de anos. Uma análise atenta ao que a gente grande está fazendo sempre foi a ocupação mais empolgante da infância. Mas ninguém quer que as crianças cresçam nos dias de hoje, muito menos as próprias crianças. E como culpá-las? Os brinquedos somos nós. Segundo, as crianças para quem leciono não têm quase nenhuma curiosidade, e o pouco que tem é passageiro. Não conseguem se concentrar por muito tempo, mesmo nas coisas que escolhem fazer. Conseguem ver uma relação entre os repetidos sinais de mudança de aulas e os fenômenos de atenção efêmera. Terceiro, as crianças para quem leciono têm uma noção precária do futuro e de como o amanhã é intrinsecamente ligado ao hoje. Como disse antes, elas vivem um constante presente. O exato momento que estão é o limite das suas consciências. Quarto, as crianças para quem leciono são ahistóricas. Não têm nenhuma compreensão de como o passado determina seu próprio presente. Limita suas escolhas e molda seus valores às suas vidas. Quinto,
As crianças para quem leciono são cruéis umas com as outras, não têm compaixão pela desgraça, riem da fraqueza, desprezam as pessoas cuja necessidade de ajuda é muito aparente. Sexto, as crianças para quem leciono se sentem desconfortáveis com a intimidade ou a sinceridade. Não são capazes de lidar com a intimidade genuína, porque, desde que nasceram, mantêm o hábito de preservar em um interior dentro de uma personalidade exterior forjada com fragmentos de comportamentos copiados de televisão ou adquiridos para manipular professores. Por não serem quem demonstram ser, o disfarce se dissipa diante da intimidade, portanto, relacionamentos íntimos devem ser evitados. Sétimo, as crianças para quem leciono são materialistas, a exemplo dos professores que avaliam tudo de modo materialista e dos mentores de televisão que põem tudo que há no mundo à venda. Oitavo, as crianças para quem leciono são dependentes, passivas e tímidas diante de um novo desafio. Essa timidez é frequentemente marcada por uma superfície de bravata, raiva e agressividade, mas o que há no fundo é um vácuo desprovido de firmeza. Eu poderia citar algumas outras patologias que a reforma escolar terá de enfrentar caso desejemos interromper nosso declínio nacional. Mas nesse ponto você já entendeu a minha tese, concordando ou não com ela. Ou as escolas causam tais patologias, ou a televisão, ou ambas. É uma simples questão de aritmética. Entre a escola e a televisão, todo o tempo da criança é consumido. Simplesmente não há tempo suficiente na vida das crianças para que haja outras causas significativas. Parte 6. O que pode ser feito? Primeiramente, precisamos de um debate nacional feroz e incessante. O tipo de debate contínuo que o jornalismo acha entediante. Precisamos gritar e argumentar sobre essa tal de escola, até que seja consertado ou até que admita que não há mais conserto, uma coisa ou outra. Se pudermos consertá-la, ótimo. Se não, o sucesso da educação domiciliar mostra um caminho diferente e muito promissor. Investindo o dinheiro que atualmente gastamos com a escolarização na educação da família, pode ser talvez curar 2 males com um só remédio: recompor as famílias e também as crianças. Uma reforma genuína é possível, mas não deveria haver custo algum. Injetar mais dinheiro e mais pessoas nessa instituição doente apenas fará com que fique ainda mais doente. Precisamos repensar as premissas fundamentais da escolarização e decidir o que queremos que as crianças aprendam e por quê. Durante 140 anos, a nação tentou impor objetivos na... Durante 140 anos, esta nação tentou impor objetivos de cima para baixo, a partir de um arrogante centro de comando composto por especialistas. Essa elite central de engenheiros sociais. Não funcionou. Não funcionará. E isso é uma grave traição da promessa democrática que já fez desse país um nobre experimento. A tentativa dos russos de criar a República de Platão na Europa Oriental se desintegrou diante dos nossos olhos. Nossa própria tentativa de impor o mesmo tipo de ortodoxia central, usando as escolas como instrumentos, também está desmoronando. Ainda que de maneira mais lenta e dolorosa. Não há como funcionar, pois suas premissas fundamentais são mecânicas, anti-humanas e hostis à vida familiar. As vidas podem até ser controladas por uma educação mecânica, mas elas sempre revidarão com armas de patologias sociais, drogas, violência, autodestruição, indiferença e os sintomas que... Parte 7. É urgente que olhemos para trás e recobremos uma filosofia educacional que funcione. Uma que eu gosto muito sempre foi a preferência entre as classes dominantes da Europa há milhares de anos. Eu a uso na minha prática tanto quanto posso, ou seja, tanto quanto me é permitido, dada a atual instituição da escolarização compulsória. Creio que funciona tão bem para crianças pobres quanto para crianças ricas. No centro desse sistema de educação da elite está a crença de que o autoconhecimento é a única base do conhecimento verdadeiro. Nesse sistema, em todos os aspectos, para todas as idades, há um esforço para que a criança esteja sozinha
em um ambiente onde não é guiada por um problema para resolver. Às vezes o problema está repleto de grandes riscos, como o problema de galopar em um cavalo ou fazê-lo saltar. Mas esse, evidentemente, é um problema que milhares de crianças de elite conseguem resolver antes dos 12 anos de idade. Você consegue imaginar alguém que venceu esse desafio, duvidando da sua capacidade de conseguir qualquer coisa? Às vezes o problema é dominar a sensação de se estar só, como Trudeau fez no Lago Walden, ou Einstein fez no posto Alfandegário na Suíça. Atualmente estamos privando nossas crianças de todo o tempo que precisam para desenvolver autoconhecimento. Isso tem que parar. Temos de inventar experiências escolares que devolvam grande parte desse tempo. Precisamos confiar nas crianças desde muito novas para que façam estudos independentes, que talvez aconteça na escola, mas longe do ambiente institucional. Precisamos inventar currículos e que cada criança tenha a oportunidade de desenvolver suas singularidades e a própria autonomia. Há pouco tempo, peguei $70 e coloquei uma aluna minha de 12 anos, juntamente com a sua mãe, que não fala inglês, num ônibus para a costa do estado de Nova Jersey, para levar um chefe de polícia de Seabright para almoçar e pedir desculpas por poluir uma praia com uma garrafa de Gatorade descartável. Depois desse pedido de desculpas público, eu havia combinado com o chefe de polícia que, em troca, ela receberia um treinamento de um dia sobre procedimentos policiais de uma cidade pequena. Alguns dias depois, mais 2 dos meus alunos, com 12 anos de idade, foram sós do Harlem até a Rua 31 Oeste, onde começaram um treinamento com o editor de jornal. Depois, 3 dos meus alunos foram até o meio dos pântanos de Jersey, às 6 horas da manhã, para compreender como pensa o presidente de uma empresa de transporte, enquanto ele despachava enormes carretas para Dallas, Chicago e Los Angeles. Essas crianças especiais estão em um programa especial. Bem, em um certo sentido, sim, mas ninguém sabe desse programa, exceto eu e elas. São apenas bons meninos e meninas do Harlem, inteligentes e atentos, mas tão mal escolarizados quando chegaram até mim, que a maioria sequer consegue adicionar ou subtrair com facilidade. E nenhum deles sabia a população da cidade de Nova York ou a distância de Nova York e Califórnia. Isso me preocupa? Claro, mas estou seguro que, conforme ganham autoconhecimento, irão tornar-se autodidatas, e esse é o único tipo de aprendizagem que tem valor duradouro. Devemos urgentemente dar às crianças tempos independentes, pois essa é a chave para o autoconhecimento, e devemos envolvê-las novamente no mundo real, e o quanto antes, para que o seu tempo independente possa ser utilizado em algo além de abstração. Isso é uma emergência. A ação drástica e ações drásticas são necessárias para que isso seja corrigido. Parte 8. O que mais é necessário em um sistema escolar reestruturado? A escola precisa parar de ser um parasita na comunidade trabalhadora. No histórico de todas as transações humanas, somente esse nosso país distorcido armazenou todas as crianças em um estoque, sem lhe pedir nenhuma contribuição para o bem comum. Creio que durante o período devemos estipular o serviço comunitário como parte obrigatória da escolarização, além de ensinar e agir sem interesse próprio. Essa é a maneira mais rápida de dar às crianças uma responsabilidade real na vida convencional. Durante 5 anos eu conduzi um programa de guerrilha na escola, em que eu fazia com que toda criança, rica ou pobre, inteligente ou lenta, tivesse de fazer 320 horas de árduo serviço comunitário todo ano. Dezenas dessas crianças me procuraram, anos depois, já adultas, e me disseram que a experiência de ajudar outras pessoas havia mudado suas vidas, me ensinando a enxergar de novas maneiras e repensar objetivos e valores. Isso aconteceu quando eu tinha 13 anos, no meu programa Laboratório Escolar. E só foi possível porque o rico distrito escolar para o qual eu trabalhava estava um caos. Quando retomou a estabilidade, o laboratório fechou. Com um grupo bastante mesclado de crianças, o programa era bem sucedido demais,
e barato demais para que permitisse que eu continuasse. Estudo independente, serviço comunitário, aventuras, experiências, grandes doses de privacidade e tempos a sós, milhares de experiências de aprendizagem prática com outras pessoas e seus ofícios. Durante um único dia ou período maiores, todas essas estudos independentes, serviços comunitários, aventuras e experiências, grandes doses de privacidades e tempos a sós, milhares de experiências de aprendizagem práticas com outras pessoas e seus ofícios, durante um único dia ou períodos maiores. Todas essas coisas, todas essas são maneiras poderosas, baratas e eficazes de se começar uma verdadeira reforma na escolarização. Mas nenhuma reforma de larga escala jamais será capaz de reparar o dano causado às nossas crianças e à nossa sociedade até que modifiquemos a ideia de escola e nela incluamos a família como principal força motriz de sua educação. Se usarmos a escolarização para afastar as crianças dos pais, não se engane. Essa tem sido a função central da escola desde que John Cotton anunciou que esse seria o propósito da escola de Bay Colony, em 1650. E Horace Mann anunciou que esse seria o propósito das escolas em Massachusetts em 1850. Continuaremos assistindo a esse show de horrores que temos atualmente. O currículo da família é central a qualquer concepção de boa vida. Afastamo-nos desse currículo e é hora de retornarmos a ele. O caminho para a sanidade na educação e o protagonismo das escolas na liberação da vida familiar da camisa de força institucional, promovendo durante o horário letivo confluência entre pais e filhos que fortaleçam os vínculos familiares. Esse foi o meu verdadeiro propósito quando enviei a menina e a sua mãe até a costa da Jersey para encontrar o chefe de polícia. Eu tenho muitas ideias para formular um currículo familiar e imagino que vários entre vocês também tenham. Nosso maior problema quando fomentados o tipo de reflexão popular que poderia reformar a escolarização é que temos enormes interesses escusos se apropriando de todos os holofotes e lucrando com uma escolarização como ela é, ainda que seu discurso diga o contrário. Temos de exigir que novas vozes e novas ideias sejam ouvidas. Minhas ideias e as suas. Já estamos fartos das vozes autorizadas, mediadas pela televisão e pela imprensa. O que precisamos agora é de uma década de debates abertos a todos, sem opiniões de especialistas. Os especialistas em educação nunca estiveram certos. Suas soluções são caras, conveniente apenas para eles mesmos e sempre envolvem uma centralização ainda maior. Está na hora de retornarmos à democracia, à individualidade e à família.